Oiê, tudo bem com vocês? Hoje quero dividir como organizar as metas pessoais após a chegada do filho. Ter filho não é só uma questão de educação. A gente sabe que uma casa com criança exige algumas noções de administração. E não é nenhum segredo o quanto gosto de planejamento, desde planejamento alimentar, planejamento financeiro, como também planejamento de metas pessoais, tanto pessoais familiares, como metas aí de trabalho e de carreira. E é sobre a criação dessas metas, né, e como que eu faço para trabalhar em cima delas, que eu quero dividir dicas nesse vídeo de hoje. Se você nunca fez meta antes, a minha sugestão é que você faça aí metas a médio e a longo prazo. Médio, 3 a 5 anos, longo prazo, 10 anos. E que ao estabelecer essas metas, você detalhe coisas pessoais, de carreira, de família ou até de educação. Desde atingir uma promoção X no seu trabalho, até formar crianças íntegras e com boa educação. E essas metas vão nortear suas ações. Mas e por onde começar? O primeiro passo é você separar um tempo para pensar onde você quer chegar. E onde você quer chegar vai te ajudar a separar micrometas. Essas micrometas são esse passo a passo, são pequenas ações que vão te levar a esse objetivo. E para explicar sobre isso, eu dividi aqui em 7 dicas práticas para você levar no seu dia a dia. Primeira dica, um dos empecilhos que impedem as pessoas de começar a descrever essas metas é o medo de errar. Não caia nessa cilada, não tenha medo, refazer a meta é super comum. Inclusive, eu elaboro metas no final do ano para o ano seguinte, nos 12 meses, e eu refaço essas metas ou reajusto a cada 3 ou 4 meses. Chega no meio do ano, é um ano que normalmente eu até mudo todo o trajeto, conforme foi os primeiros 6 meses, para o segundo semestre. Então errar, mudar o curso é muito normal da criação de metas. Segunda dica, detalhar o máximo que você puder sobre a sua meta. Quanto mais detalhe você tiver, fica muito mais fácil saber onde você quer chegar. Terceira dica, descreva em micrometas essa meta grande. Porque quando você olha uma meta muito grande, ela parece muito distante de você. Ela parece algo inalcançável, algo que nem dá para você dar o primeiro passo. Quando você faz micrometas, e você cumpre essas micrometas, isso vai te dando mais ânimo para chegar nessa meta grandona. Você vê que você é capaz. A cada passo que você dá, você vê que está caminhando, em direção a essa grande meta, e essas micrometas vão te dando satisfação e motivação para continuar. Quarta dica, defina qual é a prioridade dessas metas. Classificar o que dessas metas tem aí grande prioridade, média prioridade ou baixa prioridade, vai determinar o que você vai despender mais energia e realocar essa energia da forma mais adequada. Quando você coloca um monte de energia em tudo ao mesmo tempo, você faz tudo e não faz nada. Então você precisa saber onde você vai colocar mais, onde você consegue reajustar e de repente deixar para um outro momento, na hora que você não conseguiu executar. Então quais são as suas grandes prioridades do momento? Qual meta é o que você vai trabalhar agora? Até porque a gente não dá conta de tudo, nós somos uma só. Então é importante entender, na hora de descrever essas metas, a humanidade que existe dentro da gente. Não adianta colocar um caminhão onde só cabe um carrinho. Então esse grau de prioridade vai te ajudar a descrever a importância do que executar primeiro. Quinta dica, estabeleça prazo. Saber qual é o tempo que você vai dedicar para a execução de cada meta vai te ajudar a executar todos os passos anteriores e chegar no objetivo que você quer. Então defina qual é o prazo de cada uma dessas metas. Sexta dica, descreva um plano de ação. Você já sabe quais são suas metas, tem clareza delas, elas estão detalhadas, você já definiu qual é a prioridade, você já colocou aí o prazo para cada uma delas. Coloque isso num plano. O plano de ação é a junção de todas essas informações. Sétima dica, monitoramento. Agora acompanhe essas metas no dia a dia. Veja essas micrometas, se elas estão sendo executadas, se elas precisam de reajuste, elas precisam reajustar o prazo. Às vezes a gente é muito otimista com prazo, precisa de colocar um pouquinho mais de tempo ou reduzir um pouquinho mais de tempo. Achar o ponto certo, nem que te deixe na zona de conforto e nem que te faça sentir frustração quando você não execute. E o monitoramento vai te ajudar muito a nivelar isso. A colocar isso ali da forma que é o seu perfil. Não compare com a outra pessoa, cada um tem o seu ritmo. Qual que é o seu?
para executar isso, né? Muitas pessoas não trabalham com meta porque tem medo da frustração. Na hora de colocar e não vai executar e achar que não é capaz, porque muitas vezes não ajustaram aquilo que é importante para ela, não fizeram essas etapas anteriores, né? Então monitore e reajuste sempre que necessário. Agora, para te ajudar a colocar tudo isso em prática no dia a dia, eu dividi aqui alguns temas importantes e que precisam ser abordados. Por exemplo, né, prioridades pessoais e profissionais são aquelas tarefas prescindíveis que precisam ser executadas para alcançar um objetivo. Por exemplo, no meu trabalho, para eu conseguir, hipoteticamente, uma promoção, eu preciso fazer uma pós-graduação X. Então, realizar essa pós-graduação tem que estar dentro das minhas metas pessoais e profissionais. E eu preciso, para realizar essa pós, despender 1 hora do meu dia, todos os dias. Como que eu vou encaixar isso na minha rotina? Onde que entra? Porque senão eu nunca vou conseguir a promoção se eu não executar, por exemplo. Então isso tem que estar dentro da minha lista ali de metas pessoais, profissionais, muito importantes, se eu quiser realmente essa promoção. Prioridade para a família e para os amigos próximos, né? Aqui a gente tem as metas de médio a longo prazo. São metas que eu vou executar, né? E metas, quando a gente fala, são atividades pequenas ali do dia a dia que eu vou executar e o resultado vai vir lá na frente. Por exemplo, eu sentar e brincar com o meu filho, ou eu buscá-lo na escola e vir conversando durante 10 minutos no caminho, que era o meu jeito de dar atenção para ele, mas prestando atenção nele ali, com atenção plena, olho no olho, né? Realmente junto ali, dividindo alguma coisa. Eu levar ele no supermercado e eu ensinar sobre os alimentos, sobre o que é, de onde vem a cenoura, de onde vem o brócolis, o que é uma banana e nutricionalmente o que isso vai favorecer para ele. Dando alguns exemplos hipotéticos, mas o que eu quero dizer são tarefas pequenininhas que eu executo no meu dia a dia e que vão me ajudar lá na frente ao vínculo com meu filho, a transmitir alguns valores. Isso está lá nas minhas metas de família e amigos próximos que eu preciso tá ali na minha listinha, tem que estar contabilizado. Tem muitas dessas tarefas que são tarefas que a gente chama de invisíveis, né? São aquelas que a gente executa, que às vezes é colocar o lixo na rua e a gente não escreve na nossa agenda. A gente não conseguiu fazer o que a gente queria profissionalmente e a gente fala, nossa, chegou o fim do dia, eu não executei nada, eu sou incompetente, eu sou imprestável. A gente tem essa maneira de se cobrar, mas a gente esquece que a gente colocou o lixo, a gente buscou a criança, a gente conversou, a gente sentou, a gente fez a lição de casa, várias coisas que não estavam descritas. Então essas tarefas invisíveis também tem que estar ali na sua listinha, até para você ser gentil com você na hora de determinar essas metas e o tempo que você tem, né? E tudo isso leva tempo, né? Cada tarefinha, mesmo que seja de 2 minutos, ela consome o seu tempo e ela vai te prejudicar em uma outra tarefa. Então tem que estar compilado aí em todo essa descrição. Agora, atividades boas, mas que não são essenciais, a prioridade não é máxima. São aquelas tarefas que a gente executa quando a gente terminou as outras coisas, que elas são importantes pra gente, elas também vão trazer prazer, vão trazer algum benefício, mas elas não são essenciais, né? Se eu não fizer, eu não vou ter o mesmo prejuízo se eu não fizer as prioridades de pessoais e de trabalho ou a de família e amigos próximos. Como, por exemplo, dar uma volta no shopping. E aqui, bem por exemplo mesmo, porque pode ser que dar uma volta no shopping é importante para sua saúde mental. E aí vai te dar ânimo para você ir atrás da sua pós. Aí, se for isso, ela se torna uma tarefa imprescindível. Mas aqui a gente está falando de coisas assim que hipotéticas, que são aquelas que, se eu não executar, eu não tenho prejuízo nenhum. Delegáveis são aquelas tarefas que você consegue otimizar o seu tempo, ou passar para alguém, ou contratar um serviço de terceiro, ou fazer algumas ações no seu dia a dia que vão te fazer ganhar mais tempo. Aqui é clássico, por exemplo, o planejamento alimentar. O tempo que você gasta pensando no cardápio todos os dias, você consegue organizar isso e ganhar tempo na hora de executar. Um outro exemplo é a compra. Em vez de gastar 2 horas no supermercado, você pode delegar essa compra para um aplicativo de compra online, que vai lá, vai comprar para você e vai trazer até você, né? Então é uma tarefa delegável, né? Você otimiza seu tempo na hora que você contrata ali o aplicativo para executar uma tarefa que seria sua dentro do supermercado fazendo a compra. Elimináveis são aquelas tarefas que você pode riscar da sua lista, do seu checklist, e que elas não vão trazer nenhum prejuízo para a sua rotina. Um exemplo aqui, por exemplo, é o trânsito, que quando você sai do trabalho, você pega 2 horas de trânsito no caminho. Se você eliminar esse trânsito, você não tem nenhum prejuízo na sua rotina, mas nem sempre é possível eliminá-lo, nem todo mundo pode trabalhar de home office.
Então, o que você pode fazer nesse período? Você pode assistir o podcast da sua aula online, aquela que você está fazendo para ganhar a promoção, né? Você pode vir ouvindo isso durante o período ali de trânsito. Não dá para você assistir, porque não pode dirigir, né, assistindo alguma coisa. Mas se for áudio, você consegue ir ouvindo. Então você, em vez de eliminar, você otimiza aquele tempo e você consegue executar de forma mais eficiente, né, as suas tarefas do dia. Eram essas dicas que eu queria dividir, né? Eu sei que é muito teórico, né, e parece muito distante para quem nunca começou, então não precisa começar com grandes passos, começa com coisinhas pequenas, desde fazendo um checklist do seu dia, até você chegar nessas grandes metas, né? Você não precisa dar um passão, na verdade nem indica o que você dê, né? São pequenos passos que fazem a gente chegar lá, mas eu espero que possa te ajudar essas dicas a começar a fazer isso. Eu gosto e eu pratico desde 15 anos, eu tô com 36, já são 21 anos fazendo isso. Final de ano eu sempre descrevo as minhas metas pessoais, profissionais, de família, de carreira, e me ajuda muito a definir o ano seguinte. Parece que na hora que eu coloco no papel, aquilo fica mais alcançável, né? E traçar os passos para chegar em cada uma delas é bem importante, me ajuda bastante. Espero que ajude você também a construir aí um amanhã mais ideal para você, né, que atenda a sua demanda. Espero que tenham gostado das dicas. Se tiverem qualquer dúvida, não deixem de colocar aqui nos comentários. Se quiserem vivenciar um pouquinho mais essas metas e como que eu faço isso no meu dia a dia, não deixa de me seguir lá no Instagram, @gibelarmino_. Terei um grande prazer também em dividir lá com você. E até o próximo vídeo. De mãe em mãe, construiremos um novo maternar.